Olá, paz seja convosco. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. É uma alegria tê-los conosco mais uma vez, compartilhando aprendizado e reflexões sobre a fé e a teologia cristã. Antes de mergulharmos nas profundezas do capítulo 6, quero expressar minha gratidão por cada um de vocês que tem se dedicado a este caminho de conhecimento e espiritualidade. Sabemos que a jornada com Cristo é uma trajetória desafiadora, mas é também a fonte de verdadeira transformação e crescimento. Para aqueles que estão se juntando a nós pela primeira vez, quero incentivá-los a se inscreverem no canal. Aqui, buscamos construir uma comunidade de aprendizado e compartilhamento, e sua participação é fundamental. Não apenas assista, mas envolva-se, compartilhe suas dúvidas e insights nos comentários. Afinal, o aprendizado é mais rico quando caminhamos juntos. Hoje, no capítulo 6, abordaremos temas cruciais que permeiam a teologia do Antigo Testamento. Lembrem-se, o empenho e a dedicação são o segredo do sucesso nesta caminhada com Cristo. Cada palavra, cada reflexão, nos aproxima mais do entendimento da vontade divina e fortalece nossa fé. Além disso, convido todos a explorarem os demais temas em nosso canal. Temos uma variedade de conteúdos que podem enriquecer ainda mais sua compreensão da Palavra de Deus. Não deixem de conferir. Ao longo deste vídeo, encorajo-os a manterem o diálogo vivo. Suas perguntas, comentários e interações são valiosos para toda a comunidade. Afinal, aprendemos uns com os outros, e o entendimento cresce quando compartilhado. Desejo a todos uma excelente aula. Que cada palavra pronunciada aqui ressoe em seus corações e inspire um contínuo crescimento espiritual. Continuem conosco até o final do vídeo, absorvendo cada ensinamento. Que a graça de Deus esteja conosco nesta jornada. Boa aula a todos! Ao adentrar o universo do Antigo Testamento, deparamo-nos com a riqueza das narrativas que revelam a essência do relacionamento entre Deus e seu povo. Nesse contexto, o tema central que permeia toda a trama é a salvação divina. É como se as páginas sagradas ecoassem continuamente a soberania salvadora do Altíssimo, indicando que, independentemente do período histórico, Deus é, acima de tudo, o Deus que salva. Alicerçando minha compreensão, deparo-me com o Salmo 68, 20, uma pérola que ressoa através das eras. Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios, o Deus que é a nossa salvação. Esta passagem reverbera a constante provisão divina, a manifestação do Senhor como o guia e redentor de seu povo. Em ambas as alianças, seja na libertação física do Êxodo, simbolizando a oferta de salvação no Antigo Testamento, ou na redenção espiritual pela cruz, ponto focal do Novo Testamento, a mensagem é clara: Deus é o autor e consumador da salvação. Este é o fio condutor que une as Escrituras, apresentando um Deus que não apenas governa sobre seu povo, mas que, em sua soberania, é o próprio fundamento da salvação. Nessa jornada pelo Antigo Testamento, deparamo-nos com Deuteronômio 6.21 a 23, uma eloquente recordação do Êxodo, marcado pela liberação física do jugo egípcio. Este evento não apenas demonstra a intervenção divina, mas também sinaliza a oferta graciosa de salvação. A narrativa não é apenas um relato histórico, é um testemunho da promessa cumprida do Deus que salva. Adentrando o Novo Testamento, Colossenses 1.19 e 20 ressoa como um eco poderoso. A cruz, onde o sacrifício supremo foi consumado, torna-se o ápice da salvação espiritual. Esta dualidade, a libertação física no Antigo Testamento e a emancipação espiritual no Novo, convergem em um único propósito redentor de Deus, consolidando sua soberania salvadora. Nessa jornada exegética, percebemos que a salvação no Antigo Testamento transcende a libertação de adversidades físicas. Ela abrange a vitória sobre inimigos, a libertação do pecado, da aflição e até mesmo da morte. Este conceito multifacetado de salvação revela a abrangência da graça divina, que vai além das circunstâncias temporais para alcançar a redenção eterna. A palavra salvação no Antigo Testamento, derivada do verbo hebraico yasha, vai além do simples resgate. Ela engloba a vitória, a libertação, a conquista sobre o poder do inimigo, a redenção da opressão, do pecado, da aflição, da doença e da morte. Este é um lembrete constante de que a salvação, em sua totalidade, é uma obra iniciada e efetuada pelo Senhor, independente do entendimento humano.
Ao longo da história de Israel, observamos que mesmo líderes humanos, como aqueles destacados nos Juízes, podiam ser designados como salvadores do povo. No entanto, a verdadeira fonte de força sempre foi o Senhor. Assim, a salvação, em todas as suas formas, é teocêntrica, um testemunho da soberania de Deus sobre seu povo escolhido. Ao refletir sobre a história de Israel, percebo que a salvação não é um mero evento isolado, mas um tecido intrincado das atividades divinas na vida do povo libertado do Egito. Deus levanta agentes, designa servos e cumpre seus propósitos por meio deles. A história de Israel é a narrativa contínua da ação do Senhor entre seu povo escolhido, reafirmando que, verdadeiramente, a salvação pertence ao Senhor. Esta compreensão teológica, enraizada na teocentricidade da salvação, transcende a história do Antigo Testamento e ecoa nas Escrituras por meio de expressões como Deus salva e Deus é a salvação. Estas proclamações ressoam frequentemente nas páginas sagradas, indicando a centralidade divina na obra redentora. Assim, ao explorar a salvação no Antigo Testamento, deparo-me com um convite à reflexão profunda sobre o papel de Deus como Salvador e a resposta do seu povo. Esta jornada teológica não é apenas uma exploração acadêmica, mas uma imersão nas verdades fundamentais que moldam a compreensão do relacionamento entre Deus e a humanidade. A salvação pertence ao Senhor, teocentrismo da salvação. Imerso nas páginas sagradas do Antigo Testamento, encontro uma verdade incontestável: a salvação pertence ao Senhor. Este princípio, enraizado na teologia bíblica, revela a centralidade divina na obra redentora, transformando a narrativa histórica de Israel em um testemunho vivo da soberania de Deus. O termo salvação no Antigo Testamento. Ao explorar a riqueza linguística da Bíblia hebraica, deparo-me com o termo salvação derivado do verbo hebraico yasha. Este termo vai além de um simples ato de resgate, ele abraça a totalidade da intervenção divina. A salvação, nesse contexto, não é apenas um evento, mas uma expressão da graça divina que transcende as circunstâncias temporais. É fascinante observar como a salvação, em suas diversas formas, é frequentemente entrelaçada com o nome de Deus. Ele é chamado de Yahvé Yasha, o Senhor que salva. Este título não é apenas uma descrição de seu poder, mas uma proclamação de sua disposição constante para intervir em favor de seu povo. Exemplos da intervenção de Deus para salvar. Ao longo das narrativas do Antigo Testamento, testemunhamos uma série de eventos em que Deus se revela como o Salvador de Israel. Desde a libertação do jugo egípcio no Êxodo até a proteção divina contra inimigos poderosos, cada episódio destaca a intervenção sobrenatural do Senhor. Na história de Josué, por exemplo, observamos a conquista de Canaã como um testemunho da fidelidade de Deus. A queda das muralhas de Jericó não foi apenas uma estratégia militar brilhante, mas uma demonstração clara de que a salvação pertence ao Senhor. A vitória não foi conquistada por força humana, mas pela graça divina que capacitou Israel a triunfar sobre adversidades aparentemente insuperáveis. Outro episódio marcante é a saga de Davi contra Golias. O jovem pastor, aparentemente desprovido de recursos humanos, confiou na força do Senhor para derrotar o gigante filisteu. Este é um lembrete vívido de que, em todas as batalhas, grandes ou pequenas, a salvação é uma dádiva divina. Citação: a salvação pertence ao Senhor, Salmo 3.8. O Salmo 3:8 proclama de forma concisa a essência do teocentrismo da salvação: do Senhor vem a salvação. Este verso encapsula a verdade fundamental que permeia toda a Escritura. A salvação não é uma conquista humana, mas uma manifestação do favor divino. Quando enfrentamos desafios e adversidades, é essencial lembrar que a fonte última da salvação é o Senhor. Nesse contexto, a palavra salvação no Salmo 3:8, derivada do hebraico Yeshua, vai além da mera libertação. Ela abraça a ideia de vitória, livramento e redenção completa. Assim, ao proclamar que a salvação pertence ao Senhor, reconhecemos não apenas sua capacidade de nos resgatar, mas sua obra transformadora que transcende as circunstâncias presentes. Portanto, ao explorar o teocentrismo da salvação no Antigo Testamento, somos convidados a mergulhar mais profundamente na compreensão da grandiosidade de Deus como o único Salvador. Esta é uma jornada teológica que não apenas informa nossa mente, mas também transforma nosso coração, levando-nos a confiar plenamente naquele a quem pertence toda a salvação.
Meios utilizados para alcançar a salvação. Diversos meios para a redenção. Em minha jornada pela compreensão dos meios pelos quais Deus proporciona a salvação, mergulhei nas narrativas do Antigo Testamento, descobrindo uma diversidade de caminhos pelos quais Ele manifesta sua graça redentora. Essa exploração revela uma verdade fundamental: seja por meios impessoais ou através de intervenções pessoais, Deus é sempre o agente que traz a salvação. Meios impessoais e pessoais. A primeira faceta desta exploração é a distinção entre meios impessoais e pessoais. Os meios impessoais referem-se a manifestações divinas que não envolvem diretamente uma intervenção específica de Deus, mas revelam sua presença e orientação. Um exemplo notável é a coluna de nuvem durante a jornada de Israel pelo deserto. Essa coluna, símbolo da presença divina, guiava o povo, indicando o caminho a seguir e proporcionando proteção. Mesmo sendo uma manifestação impessoal, ela era a expressão tangível do cuidado de Deus em guiar seu povo em direção à salvação. Por outro lado, os meios pessoais envolvem a intervenção direta de Deus por meio de líderes escolhidos. Vemos isso na história de juízes e reis que, capacitados pelo Espírito Santo, lideraram Israel em tempos de crise. A intervenção pessoal de líderes como Josué, Gideão e Davi torna-se uma extensão do propósito salvífico de Deus. Suas ações não são apenas estratégias humanas, mas respostas à orientação divina que visa a redenção do povo. Exemplos: coluna de nuvem, intervenção de líderes. A coluna de nuvem, descrita em Êxodo, é um exemplo marcante de um meio impessoal que conduziu Israel em sua jornada rumo à terra prometida. Essa nuvem, que pairava sobre o tabernáculo, representava a constante presença de Deus no meio do seu povo. Quando a nuvem se movia, Israel seguia; quando ela permanecia, eles permaneciam. Essa dinâmica simboliza a dependência contínua do povo de Deus para a orientação divina, uma dependência que leva à salvação. Ao considerar a intervenção de líderes, destaca o papel de Josué na conquista de Canaã. Sua liderança guiada por Deus não apenas assegurou vitórias militares, mas também representou a implementação do plano divino de estabelecer o povo na terra prometida. A salvação, nesse contexto, foi realizada não apenas por habilidades estratégicas, mas pela ação soberana de Deus por meio de seu escolhido. Citação: seja qual for o meio, Deus é quem traz a salvação, segundo Crônicas 20.17, Oséias 1.7. O princípio de que Deus é o autor da salvação é enfatizado nas Escrituras. A citação em 2 Crônicas 20.17 destaca a garantia divina de vitória, independentemente dos meios escolhidos. Seja através de uma coluna de nuvem, da liderança de um ungido por Deus ou de qualquer outro meio, a certeza é que a salvação provém do Senhor. O profeta Oséias também ressalta essa verdade ao declarar que Deus salva, não por exércitos humanos, mas por sua própria vontade soberana. Essa afirmação reforça a ideia de que os meios utilizados por Deus para trazer salvação são variados, mas a fonte última e a garantia da redenção estão firmemente ancoradas na pessoa do próprio Deus. Concluo esta exploração dos meios para alcançar a salvação, reconhecendo que a diversidade de abordagens divinas reflete a riqueza da graça salvífica de Deus. Seja através de fenômenos naturais que manifestam sua presença ou da intervenção pessoal de líderes ungidos, cada meio é um lembrete eloquente de que a salvação é um ato soberano e amoroso de Deus em direção àqueles que buscam sua face. O sistema sacrificial dos israelitas, papel dos sacrifícios na redenção. Ao mergulhar nas complexidades do sistema sacrificial dos israelitas, descubro uma tapeçaria rica e multifacetada que revela verdades profundas sobre a relação entre Deus e seu povo. O título Papel dos Sacrifícios na Redenção aponta para a compreensão de que, embora os sacrifícios desempenhassem um papel significativo, eles não eram, em si mesmos, um meio de alcançar a salvação. Verdades subentendidas no Antigo Testamento. Ao explorar as Escrituras do Antigo Testamento, percebo que os sacrifícios eram muito mais do que uma série de rituais prescritos. Eles eram expressões simbólicas carregadas de significado espiritual e teológico. Os holocaustos, as ofertas de gratidão e os sacrifícios expiatórios eram representações tangíveis da busca do povo de Deus por reconciliação, purificação e adoração. No entanto, é crucial compreender que os sacrifícios em si não eram a fonte da salvação.
Eles eram instrumentos utilizados por Deus para ensinar verdades essenciais sobre santidade, expiação e a necessidade de um mediador. Ao oferecer sacrifícios, o povo reconhecia sua dependência de Deus para perdão e restauração. Este era um treinamento espiritual, uma jornada simbólica que apontava para a redenção definitiva que viria através do Messias. O sistema sacrificial não é um meio de salvação. Embora os rituais sacrificiais fossem uma parte integral da adoração israelita, é crucial compreender que a salvação não era alcançada por meio desses atos cerimoniais. Minha pesquisa revelou que os sacrifícios, por si só, não possuíam o poder intrínseco de redimir pecados. Eles eram sombras e tipos que apontavam para o Cordeiro de Deus, o sacrifício supremo que traria redenção completa. A citação "o sistema sacrificial servia ao propósito do Senhor no treinamento espiritual do povo escolhido" destaca a intencionalidade divina por trás desse sistema. Deus estava moldando o coração de seu povo, guiando-os gradualmente para uma compreensão mais profunda de sua natureza e plano redentor. Cada sacrifício era um lembrete eloquente da necessidade de um Salvador definitivo, que cumpriria todas as promessas e reconciliaria a humanidade com o divino. Em última análise, ao explorar o sistema sacrificial dos israelitas, encontro um testemunho notável da paciência e graça de Deus. Ele escolheu ensinar seu povo por meio de rituais que transcendiam o espaço e o tempo, apontando para a consumação final da salvação em Cristo. Essa compreensão transforma a visão dos sacrifícios de meros atos cerimoniais para símbolos poderosos de redenção e reconciliação. A importância do arrependimento, uma resposta necessária. Em minha jornada de exploração teológica, a temática do arrependimento emerge como uma narrativa vívida e essencial para compreender a dinâmica entre a humanidade e Deus. Sob o título Arrependimento, uma resposta necessária, desvenda as camadas profundas desse conceito, destacando a evolução do entendimento sobre o pecado e os sacrifícios. Evolução do entendimento sobre o pecado e sacrifícios. Ao navegar pelas páginas do Antigo Testamento, testemunho a evolução gradual da compreensão do povo sobre o pecado e a necessidade de arrependimento. Inicialmente, a oferta de sacrifícios era frequentemente vista como um meio suficiente para lidar com transgressões. No entanto, essa perspectiva foi evoluindo à medida que os profetas começaram a proclamar uma mensagem mais profunda e transformadora. A compreensão de que o arrependimento vai além de simples rituais e envolve uma transformação interior começa a surgir. Os sacrifícios, embora importantes como símbolos, não podem substituir a sinceridade do coração arrependido. A conexão entre a oferta de sacrifícios e um coração contrito se torna mais evidente, apontando para a importância crucial de uma resposta genuína diante das falhas humanas. Profetas e a necessidade de arrependimento. Os profetas desempenham um papel fundamental na narrativa do arrependimento. Suas vozes ressoam como chamados divinos para uma transformação interior. O título Profetas e a necessidade de arrependimento destaca a urgência e a constância com que esses mensageiros de Deus instavam o povo a abandonar práticas vazias e abraçar um arrependimento verdadeiro. A citação marcante de Oséias 6:6, pois misericórdia quero, e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mais do que holocaustos, encapsula a essência desse chamado profético. Aqui, Deus revela sua preferência por corações quebrantados e um relacionamento profundo sobre meras formalidades religiosas. O conhecimento de Deus, expresso através do arrependimento genuíno, torna-se o cerne da verdadeira adoração. Nesta jornada, o arrependimento não é apenas uma reação a erros, mas uma disposição constante de voltar-se para Deus. A evolução do entendimento humano sobre o pecado e os sacrifícios culmina na compreensão de que Deus busca uma relação transformadora, onde o arrependimento autêntico é a resposta necessária. Fé e arrependimento na salvação. Em minha busca por compreender a dinâmica entre fé e arrependimento na história de Israel, mergulhei nas narrativas do Antigo Testamento para desvendar os momentos em que a fé se tornou o alicerce da relação entre Deus e seu povo. Sob o título Fé e Arrependimento na História de Israel, destaco a orientação por meio da fé de personagens notáveis e a importância do arrependimento como resposta a essa fé. Personagens do Antigo Testamento orientados pela fé. Ao percorrer as páginas antigas, encontro personagens cujas vidas foram marcadas pela fé inabalável. Sob o subtítulo Personagens do Antigo Testamento orientados pela fé, destaco figuras como Abraão, Moisés e outros,
cujas jornadas foram sustentadas pela confiança absoluta em Deus. A fé não apenas os conduziu em suas jornadas individuais, mas também os conectou à narrativa mais ampla da redenção divina. Explora os relatos desses heróis da fé, destacando como, mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis, a confiança em Deus tornou-se a força motriz. Ao compartilhar suas experiências, percebo como a fé não era apenas uma convicção abstrata, mas uma força que moldava escolhas, direcionava caminhos e, acima de tudo, estabelecia uma conexão íntima com o Deus Salvador. Citação: sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus 11.6. A citação impactante de Hebreus 11.6, sem fé é impossível agradar a Deus, serve como bússola nesse exame da interseção entre fé e salvação. Essa declaração incisiva ressoa como um lembrete claro de que a fé não é apenas desejável, mas é o elemento vital que estabelece uma comunhão significativa com o Criador. Aprofundo-me na compreensão dessa afirmação, destacando como a fé não é apenas uma obrigação, mas uma via de reciprocidade na relação entre Deus e seu povo. A importância do arrependimento como resposta à fé. Sob este subtítulo, exploro a dinâmica entre fé e arrependimento. Em minha jornada, descubro que a fé autêntica inevitavelmente conduz a um estado de arrependimento. Ao analisar momentos cruciais na história de Israel, percebo que a verdadeira fé não é desassociada do reconhecimento sincero das próprias fraquezas e da necessidade constante do perdão divino. Nesta investigação, destaco como o arrependimento não é uma contradição à fé, mas sua expressão genuína. A compreensão da própria pecaminosidade torna-se um catalisador para uma fé mais profunda, solidificando a relação entre o Criador e sua criação. A importância do arrependimento como resposta à fé revela-se como um elo inseparável nessa jornada de salvação. Heróis da fé. Ao adentrar as páginas antigas do Antigo Testamento, deparo-me com uma galeria fascinante de personagens cujas vidas se tornaram testemunho vivo da fé inabalável. Sob o título Heróis da Fé, mergulho nas narrativas de Abel, Enoque, Abraão, Moisés e outros que, por séculos, têm ecoado como pilares de uma fé que transcende o tempo. Abel, Enoque, Abraão, Moisés, entre outros. Neste capítulo, destaco a trajetória singular desses personagens notáveis. Abel, cuja oferta foi aceita por Deus devido à sinceridade de sua fé. Enoque, que andou com Deus de uma maneira tão íntima que transcendeu os limites da mortalidade. Abraão, o pai da fé, cuja jornada de obediência e confiança é um farol para os peregrinos da fé. Moisés, o líder destemido que conduziu o povo de Deus pela terra da escravidão para a liberdade prometida. Ao narrar as histórias desses heróis, mergulho nas complexidades de suas jornadas, destacando os momentos de triunfo e as provações que moldaram sua fé. Cada um, à sua maneira, ilumina facetas únicas da relação entre o ser humano e o divino, oferecendo insights profundos sobre como a fé transcende as circunstâncias e se torna um legado eterno. A centralidade da fé nas narrativas bíblicas. Sob este subtítulo, exploro como a fé é mais do que um simples tema nas Escrituras, ela é a essência que permeia cada narrativa, unindo as histórias em um tecido coeso. A fé não é apenas um elemento isolado na vida desses heróis, ela é a força motriz que transforma eventos aparentemente comuns em momentos divinamente significativos. Destaco como esses heróis da fé não eram perfeitos, mas suas vidas refletem uma constante busca por Deus, uma confiança resiliente mesmo diante de desafios aparentemente insuperáveis. Suas histórias não apenas inspiram, mas também convocam cada leitor a considerar a centralidade da fé em sua própria jornada espiritual. Ao explorar esses exemplos de fé no Antigo Testamento, descubro que a fé não é apenas uma qualidade admirável, é um convite para uma jornada mais profunda, uma jornada em que, como esses heróis, podemos encontrar significado e propósito ao confiarmos na fidelidade do Deus que guia nossos passos. Do sacrifício ao arrependimento profundo. Ao explorar a evolução do conceito de perdão nas páginas do Antigo Testamento, encontro-me diante de uma narrativa rica e transformadora. Sob o título do sacrifício ao arrependimento profundo, mergulho nas águas profundas do entendimento humano em relação ao perdão divino. Compreensão inicial do sacrifício como expiação. Nos primórdios da história registrada, percebo que a compreensão do perdão estava intimamente ligada ao ritual do sacrifício.
Acreditava-se que ofertas e rituais expiatórios eram o meio pelo qual a reconciliação com Deus poderia ser alcançada. Essa compreensão inicial revela a necessidade percebida de uma intervenção externa para lidar com as transgressões humanas. Ao explorar essa fase, destaco como os sacrifícios serviram como símbolos tangíveis de arrependimento e busca pela reconciliação. No entanto, também reconheço os limites desse entendimento, pois o foco muitas vezes recaía nos atos exteriores, sem mergulhar profundamente na transformação interior. Desenvolvimento da compreensão do pecado e do perdão. À medida que a narrativa bíblica avança, testemunham uma mudança gradual na compreensão do pecado e do perdão. Profetas erguem suas vozes, ecoando a mensagem divina de que Deus anseia por mais do que rituais vazios, Ele deseja corações quebrantados e um arrependimento genuíno. Exploro como essa evolução não invalida o papel dos sacrifícios, mas aponta para uma compreensão mais profunda da dinâmica entre Deus e a humanidade. O perdão deixa de ser apenas uma transação ritualística e transforma-se em uma jornada de arrependimento profundo, marcada pela compreensão da gravidade do pecado e pela entrega sincera ao Deus misericordioso. Ao trilhar esse caminho, percebo a beleza de um perdão que vai além das formalidades externas, alcançando as raízes do coração humano. Essa evolução não apenas amplia a nossa percepção do perdão divino, mas também destaca a profundidade do amor e da misericórdia de Deus, que sempre buscaram a restauração plena do relacionamento com seu povo. A voz dos profetas. Ao adentrar o intrigante universo dos profetas do Antigo Testamento, sou envolvido por uma atmosfera sobrenatural de chamados e advertências. Sob o título A Voz dos Profetas, desejo compartilhar a profundidade dessas mensagens que ecoam através das eras. Condenação pela falta de arrependimento. A narrativa dos profetas é marcada por uma condenação veemente diante da falta de arrependimento. Testemunham suas palavras como trovões divinos, ecoando pelos corredores do tempo para confrontar os desvios do coração humano. Em minha jornada por essas páginas antigas, percebo como a recusa em se voltar para Deus era vista como uma barreira intransponível entre o povo e a misericórdia divina. Em meio a profecias que desmascaram a injustiça e a idolatria, destaco a centralidade do arrependimento como uma resposta necessária à chamada divina. Os profetas não apenas denunciam, mas também apontam para o caminho da restauração, ressaltando que a resposta ao chamado de Deus é fundamental para reverter o curso das circunstâncias. Apelos ao arrependimento. Nesse contexto, os profetas emergem como mensageiros de esperança, mesmo em meio à escuridão das advertências. Cada apelo ao arrependimento é uma expressão do amor perseverante de Deus, clamando por uma mudança de coração que transcenda a superficialidade dos rituais religiosos. A urgência em seus apelos revela não apenas a severidade das consequências, mas também a disposição divina de perdoar e restaurar. Citações de profetas enfatizando a necessidade de voltar-se para Deus. Ao explorar as citações dos profetas, sou tocado pela paixão inabalável com que proclamam a necessidade de voltar-se para Deus. Suas palavras não são apenas frases eloquentes, mas um convite divino para uma jornada transformadora. Em meio aos lamentos e às visões de juízo, a chamada ao arrependimento ressoa como um cântico de esperança, recordando-me da paciência divina que aguarda a resposta de um coração contrito. Em suma, a voz dos profetas ecoa através das páginas do Antigo Testamento como um chamado perpétuo à transformação. Suas mensagens transcendem as fronteiras do tempo, convidando-me a considerar a urgência do arrependimento diante do Deus que não apenas aponta os desvios, mas também oferece o caminho de retorno à sua presença redentora. Reflexões finais. Ao contemplar a conclusão desta exploração fascinante sobre a salvação no Antigo Testamento, sinto-me imerso em uma jornada espiritual que transcende as páginas antigas para ecoar em minha própria jornada. As reflexões finais são mais do que meras palavras, são convites à transformação e aplicação prática desses princípios eternos em minha vida. Síntese dos principais conceitos. No desenrolar desta narrativa, mergulhei nas riquezas do Antigo Testamento, descobrindo a centralidade de Deus como Salvador. A síntese dos principais conceitos revela um fio condutor, a redenção divina permeia cada livro, cada história, e emerge como a essência da relação entre Deus e seu povo. A salvação não é apenas um evento isolado, mas um tema que ressoa como um refrão constante, proclamando a fidelidade e o amor de Deus. Relevância para a vida atual.
Ao confrontar-me com as verdades do passado, não posso ignorar sua relevância para minha vida atual. A compreensão do Deus Redentor no Antigo Testamento não é um exercício acadêmico, é uma jornada para descobrir a aplicação prática desses princípios em meu cotidiano. As histórias de salvação, as chamadas ao arrependimento e a resposta pela fé são fontes inesgotáveis de inspiração para viver uma vida alinhada com o propósito divino. Chamada à ação. Como podemos aplicar esses princípios hoje? Agora, diante da conclusão, a pergunta ecoa em meu coração: como posso aplicar esses princípios hoje? A chamada à ação transcende a mera reflexão intelectual. Convido-me a considerar minha resposta à voz do Deus Redentor, a abraçar o chamado ao arrependimento e a viver uma vida fundamentada na fé. A aplicação desses princípios não é apenas uma questão teórica, é um convite para uma jornada transformadora que molda meu caráter e influencia minhas escolhas diárias. Assim, concluo esta exploração com um profundo senso de gratidão e um desejo renovado de viver em sintonia com o Deus que salva. Que essas reflexões não sejam apenas palavras, mas impulsos para uma vida transformada, onde a salvação não é apenas um conceito antigo, mas uma realidade presente em cada respirar e em cada escolha que faço. Em busca das últimas coisas, uma jornada pela escatologia no Antigo Testamento. Desde os primórdios da minha exploração teológica, a escatologia sempre se apresentou como um mistério fascinante. Nesse caminho de descobertas, mergulhei nas raízes etimológicas da palavra, buscando desvendar seu significado e origem. Surpreendentemente, ao vasculhar as páginas do Antigo Testamento, notei a ausência direta do termo escatologia. Minha jornada, então, tomou um rumo intrigante em direção a compreender como as últimas coisas eram abordadas nas escrituras mais antigas. A escatologia, em sua essência, trata das crenças sobre o destino final da humanidade e do cosmos. Buscando pistas nos textos sagrados, dei de cara com o desafio de encontrar essa palavra específica, o que me levou a questionar: será que a ausência do termo indica uma ausência de discussão sobre o assunto no Antigo Testamento? Foi durante essa busca que me deparei com as reflexões do erudito Matthew Schuyler, cujas ideias trouxeram uma nova luz ao meu entendimento. Schuyler argumenta que, embora o termo escatologia não esteja explicitamente presente nas páginas antigas, as noções e discussões sobre as últimas coisas permeiam os textos de maneira sutil e profunda. A ausência do termo em si não nega a presença das reflexões escatológicas. Pelo contrário, Schuyler propõe que devemos olhar além das palavras e explorar o cerne das mensagens transmitidas. O Antigo Testamento, rico em profecias e visões, revela uma preocupação intrínseca com o destino final da humanidade, mesmo que não seja expresso no jargão específico da escatologia. Assim, minha jornada pelo Antigo Testamento se transformou em uma exploração das entrelinhas, onde as profecias, visões apocalípticas e promessas divinas se entrelaçam para formar uma narrativa abrangente sobre as últimas coisas. Descobri que, enquanto a terminologia pode variar, a essência das reflexões escatológicas está entrelaçada nas próprias fibras da fé antiga. Em última análise, minha busca por entender a escatologia no Antigo Testamento tornou-se uma lição sobre a importância de transcender as palavras isoladas e mergulhar no contexto mais amplo das Escrituras. As últimas coisas, mesmo sem o rótulo explícito, revelam-se como uma parte vital do diálogo espiritual, ligando o passado ao presente e lançando luz sobre o que está por vir. Entre dois mundos, a dualidade da escatologia no Antigo Testamento. Ao adentrar as intricadas páginas do Antigo Testamento, descobri-me diante de uma dualidade fascinante, permeada por dois conceitos fundamentais de escatologia. Cada um desses conceitos, embora distintos, entrelaça-se em uma tapeçaria de promessas, profecias e escolhas divinas que delineiam o destino da humanidade e da nação de Israel. O primeiro ponto que se destaca é o vislumbre do aperfeiçoamento futuro do reino de Deus na Terra. Debruçando-me sobre textos proféticos, deparei-me com a visão inspiradora de um futuro glorioso, onde a justiça, a paz e a presença divina resplandeceriam na Terra. Essa concepção escatológica sugere não apenas uma transformação espiritual, mas também a materialização da promessa divina de um reinado perfeito. Ao lado desse cenário terreno, emerge a segunda face dessa dualidade, a vida futura do homem além da morte. As narrativas sobre a vida após a morte, ainda que em nuances, apontam para uma esperança que transcende a existência terrena.
Essa perspectiva oferece consolo diante das incertezas da vida e insinua que a morte não é o fim, mas sim uma transição para um estado de comunhão mais profunda com o divino. Essa dualidade escatológica revela-se intrinsecamente vinculada à escolha da nação de Israel pelo Senhor. A promessa de um reino aperfeiçoado na terra parece ser a recompensa por sua fidelidade e comprometimento. Simultaneamente, a esperança na vida futura além da morte sugere uma relação espiritual mais íntima, transcendentemente além das fronteiras terrenas. Assim, entre esses dois conceitos, encontro-me imerso em uma narrativa que explora as complexidades da fé e da relação entre Deus e a humanidade. A dualidade na escatologia do Antigo Testamento não apenas define o destino futuro, mas também ressalta a riqueza das escolhas divinas e as promessas que ecoam através dos séculos. Essa jornada pelas duas faces da escatologia proporciona uma compreensão mais profunda da fé antiga, revelando-se como um convite à reflexão sobre o propósito e a esperança que moldam nossa própria jornada espiritual. Nas entrelinhas da história, declínio moral e nova perspectiva em Israel. Embarcando nas páginas do livro de Jeremias, deparei-me com um capítulo sombrio na história de Israel, marcado pelo declínio moral que reverberava por suas estruturas mais profundas. Nesse cenário de desafios e infidelidades, uma luz de esperança surge por meio da figura profética de Jeremias, que introduz uma nova perspectiva através do conceito do novo concerto. Ao observar o declínio moral de Israel, uma sensação de tristeza e urgência se apoderou de mim. As narrativas de idolatria, injustiça e rebelião contra Deus pintam um quadro desolador. A nação, que um dia fora o povo escolhido, agora se via imersa em uma espiral decadente de valores morais corroídos. Foi nesse contexto desafiador que Jeremias, o profeta resiliente, emerge como um farol de esperança. Suas palavras não são apenas acusações ou lamentações, mas também portadoras de uma mensagem transformadora. Ele introduz o conceito do novo concerto, apontando para além das estruturas tradicionais de adoração centradas na nação. A mudança proposta é notável, de uma unidade religiosa baseada na pertença nacional para uma comunhão pessoal com Deus. Jeremias delineia um relacionamento íntimo, onde as leis de Deus não são apenas inscritas em tábuas de pedra, mas no coração de cada indivíduo. Este novo entendimento transcende fronteiras e se aprofunda na essência da fé, convidando cada pessoa a uma jornada pessoal com o divino. Essa narrativa não é apenas um registro histórico, mas uma reflexão profunda sobre a natureza da fé e a capacidade de renovação espiritual. Jeremias, em suas palavras proféticas, oferece uma visão de esperança em meio ao declínio moral, destacando a possibilidade de um novo começo, não apenas para Israel, mas para cada indivíduo disposto a se engajar nesse novo concerto de comunhão pessoal com Deus. Assim, ao explorar esses eventos através das lentes da narrativa e me colocar no centro desse período tumultuado, percebo que, mesmo nos momentos mais sombrios, a esperança pode surgir como uma luz inextinguível. A história de Israel, marcada pelo declínio moral e a introdução do novo concerto, ressoa como um convite à transformação pessoal e ao renascimento espiritual, oferecendo uma nova perspectiva mesmo nos capítulos mais desafiadores da jornada humana. Nas sombras da existência, a inflexibilidade da morte no Antigo Testamento. Ao me embrenhar nos registros ancestrais do Antigo Testamento, fui confrontado com a sombria e inegável presença da morte. Sob o título A Inflexibilidade da Morte, busquei compreender o conceito de morte física, essa realidade inescapável que lança sua sombra sobre toda a existência humana. A narrativa bíblica é impiedosa ao afirmar que a morte é uma certeza para todos os seres humanos. Ao percorrer as páginas sagradas, deparei-me com referências que ecoam a fragilidade da vida e a inevitabilidade do último suspiro. Desde as antigas sentenças proferidas no Éden até os sussurros poéticos dos salmistas, a morte é retratada como uma parte intrínseca e, de certa forma, inflexível da jornada humana. As Escrituras lançam luz sobre a transitoriedade da existência terrena, ressaltando que todos caminhamos por um caminho que, cedo ou tarde, nos conduzirá ao silêncio da sepultura. Os relatos do Antigo Testamento são marcados por vidas que se desenrolam, muitas vezes sob a sombra iminente da morte, recordando-me da efemeridade de nossos dias. No entanto, em meio a essa escuridão, há uma tensão latente entre a inflexibilidade da morte e as promessas de vida eterna. A busca pela imortalidade, seja através de feitos grandiosos ou da memória coletiva, permeia muitos relatos. Ainda assim,
a certeza da morte persiste, lançando um desafio constante à compreensão humana. Ao explorar essas passagens, percebo que a narrativa bíblica não apenas descreve a morte como um destino final, mas também sinaliza para além dela. Referências que apontam para a esperança de uma vida além da sepultura, uma ressurreição que transcende a inflexibilidade da morte, adicionam camadas de significado a essa reflexão sobre a mortalidade. Portanto, ao refletir sobre a inflexibilidade da morte no Antigo Testamento, vejo-me diante de uma dualidade intrigante, a certeza inquestionável da morte e a promessa sutil de algo além. Nesse cruzamento de sombras e luz, a compreensão da mortalidade ganha profundidade, convidando-me a contemplar não apenas o inevitável fim, mas também a possibilidade de um novo começo que ultrapassa os limites da existência física. Entre as sombras eternas, a morada dos mortos no Sheol. Adentrar as páginas do Antigo Testamento é mergulhar nas profundezas de um reino sombrio e enigmático, o Sheol, a morada dos mortos. Sob o título A Morada dos Mortos, permiti-me explorar esse território além dos vivos, buscando compreender as intricadas camadas que envolvem essa dimensão funesta. O Sheol se revela como um lugar intrigante, desafiando minha compreensão com sua ambiguidade. Situado além da percepção humana, suas fronteiras são obscuras, envolvidas em mistério. Ao me aventurar por essa descrição bíblica, vislumbrei um espaço que transcende a vida, mas não se encaixa perfeitamente nas categorias de céu ou inferno. As Escrituras sugerem que o Sheol é uma espécie de reino intermediário, uma região onde os mortos habitam, independentemente de suas ações terrenas. Essa neutralidade moral no Sheol destaca-se, desafiando concepções convencionais de recompensa e punição após a morte. Aqui, a justiça divina parece tomar um rumo diferente, levando-me a ponderar sobre a natureza do além. As representações simbólicas do Sheol são igualmente intrigantes. Em minha jornada através das palavras antigas, encontrei descrições que ecoam escuridão, silêncio e separação. O Sheol é apresentado como um lugar onde a luz se desvanece, e a comunicação entre os vivos e os mortos é interrompida. Uma atmosfera de finalidade paira sobre esse reino, um lugar de repouso para todos, independentemente de suas façanhas na vida terrena. A localização do Sheol, embora imprecisa, parece transcender as coordenadas geográficas. Não é um espaço que se possa mapear, mas uma esfera de existência que permeia o tecido da realidade. Ao contemplar essa dimensão, percebo que o Sheol não é apenas um destino após a morte, mas uma parte integral da narrativa cósmica, conectando o efêmero ao eterno. Em suma, minha exploração do Sheol no Antigo Testamento revelou um panorama complexo e enigmático. Entre suas sombras eternas, vislumbrei um espaço que desafia definições simplistas, convidando-me a contemplar o destino pós-morte com um olhar renovado. O Sheol, com sua neutralidade moral e simbolismo vívido, permanece como um mistério intrigante, um capítulo inexplorado nas crônicas antigas que ecoa até os confins da eternidade. Descendo as profundezas, uma jornada detalhada pelo Sheol. Ao me aventurar nas profundezas do Sheol, deparei-me com uma tapeçaria de mistérios e concepções que desafiam a compreensão humana. Sob o título Profundidades do Sheol, conduzi-me por um caminho intricado, mergulhando nas complexidades dessa morada dos mortos, onde as sombras da vida se desvanecem. A Bíblia, minha bússola nessa jornada, apresenta uma série de referências que delineiam a natureza e as características do Sheol. Essa viagem revelou que o ato de descer ao Sheol é frequentemente associado à morte física. Uma jornada inexorável, para a qual todos os seres humanos estão destinados, independentemente de sua conduta terrena. Cada passo em direção ao Sheol parece ser um passo em direção ao desconhecido, onde as fronteiras entre vida e morte se entrelaçam. A imagem do Sheol como uma prisão atraiu minha atenção, provocando reflexões sobre as implicações dessa metáfora. Será o Sheol um confinamento eterno, uma reclusão da qual não há escapatória? Ou essa prisão refere-se mais a uma separação, uma barreira entre o mundo dos vivos e o reino dos mortos? A ambiguidade no Sheol é evidente, especialmente quando se trata da distinção entre justos e ímpios. O Sheol parece ser um destino comum para todos, independentemente de suas ações virtuosas ou malévolas em vida. Essa ausência de segregação moral no Sheol instiga a contemplação sobre os desígnios divinos além do escopo de nossas compreensões convencionais. Ao explorar as características do Sheol, deparei-me com descrições que ecoam escuridão e silêncio.
Uma escuridão que transcende a mera ausência de luz, mergulhando nas profundezas da desconhecida existência pós-morte. O silêncio, por sua vez, sugere uma separação, um abismo entre as vozes dos vivos e o silêncio dos mortos. Nessa jornada pelo Sheol, descobri um reino que desafia as simplificações e instiga a reflexão profunda sobre a natureza da existência além da vida terrena. As profundezas do Sheol, com suas nuances e ambiguidades, permanecem como um mistério a ser explorado, uma parte insondável das narrativas antigas que ecoa através das eras. Rumo ao desconhecido, uma jornada na doutrina da vida futura. Embarquei em uma exploração profunda dos meandros do Antigo Testamento, ansioso por decifrar a lenta evolução da doutrina da vida futura. Transição para a vida futura tornou-se meu guia nessa jornada, revelando uma trama complexa de mudanças de perspectiva e a ascensão gradual da crença na imortalidade pessoal. Nos primórdios das escrituras antigas, a concepção de uma vida após a morte não era tão evidente. O cenário inicial apresentava uma compreensão mais simplificada, onde a recompensa ou punição divina era frequentemente percebida como uma manifestação imediata nesta vida terrena. No entanto, ao adentrar nos textos após o cativeiro babilônico, testemunhei uma mudança notável nas narrativas e no pensamento teológico. Foi durante esse período, marcado pela experiência traumática do exílio, que as sementes da doutrina da vida futura começaram a brotar. A desilusão diante das adversidades levou a uma busca mais profunda por um significado além do presente efêmero. As promessas de restauração para a nação de Israel estenderam-se para além das fronteiras da existência terrena, abrindo as portas para uma compreensão mais expansiva do relacionamento humano com o divino. Destacando-se nesse cenário de transformação, surge a crença na imortalidade pessoal. As almas individuais começam a ser percebidas como além do alcance da mortalidade, lançando as bases para uma esperança mais além da vida física. Essa evolução, embora gradual, evidencia uma transição marcante na teologia, moldada pelas experiências coletivas da comunidade. Ao acompanhar essa jornada, percebi que o desenvolvimento da doutrina da vida futura não é apenas uma mudança conceitual, mas uma resposta profunda às vicissitudes da existência. A vida após a morte emerge como um horizonte de esperança diante das incertezas terrenas, revelando o anseio humano por um propósito que transcenda a efemeridade do presente. Assim, Rumo ao Desconhecido tornou-se não apenas uma exploração teológica, mas uma viagem pelas complexidades da alma humana, ansiosa por desvendar os mistérios do que aguarda além dos limites da vida visível. Rumo à revelação completa, um olhar sobre o horizonte do Novo Testamento. Ao chegar ao desfecho desta jornada através das complexidades da escatologia no Antigo Testamento, encontro-me diante da tarefa de tecer as conclusões que emergem desse profundo mergulho nas Antigas Escrituras. Rumo à revelação completa não é apenas um encerramento, mas uma ponte que conecta os pontos explorados, delineando uma visão panorâmica das reflexões compartilhadas. Neste capítulo final, é imperativo resumir as tramas intricadas que desvendamos. Desde a ausência do termo escatologia nos textos antigos até a dualidade de perspectivas sobre o futuro, cada página deste explorador capítulo contém uma narrativa única. A dualidade na escatologia, evidenciada pela tensão entre o aperfeiçoamento do reino de Deus na terra e a vida futura além da morte, revela-se como um fio condutor que entrelaça as tradições e os anseios da antiga comunidade. Enquanto lanço um olhar retrospectivo sobre o declínio moral de Israel e a introdução do novo concerto por Jeremias, vislumbro a metamorfose espiritual que alterou a natureza da relação entre a divindade e o povo escolhido. A mudança de uma unidade religiosa centrada na nação para uma comunhão pessoal com Deus SOA como um convite à transformação individual, refletindo um padrão divino de renovação. Ao explorar a inflexibilidade da morte física, testemunhei a inevitabilidade que permeia a existência humana. O conceito de Sheol, a morada dos mortos, revelou-se como uma paisagem ambígua, desafiando a clareza nas distinções entre justos e ímpios. Profundidades do Sheol, como descritas, tornaram-se um espelho das complexidades da condição humana após a morte. Aprofundando-me nas raízes do desenvolvimento da doutrina da vida futura, observei a transição gradual após o cativeiro babilônico. A esperança na imortalidade pessoal emergiu como uma resposta à fragilidade da existência, lançando luz sobre a incessante busca humana por um propósito duradouro. Agora, ao encerrar este capítulo,
vislumbra o horizonte do Novo Testamento como uma promessa não cumprida, aguardando desdobramentos reveladores. Rumo à revelação completa não é apenas um ponto final, mas um convite para adentrar o próximo capítulo da jornada teológica, onde a expectativa da revelação completa se desenha no horizonte. Assim, com a mente repleta de insights do passado, mantenho-me atento ao chamado do futuro, onde a revelação completa aguarda para desvendar os mistérios ainda não explorados da fé e da escatologia. Em minha jornada pelo vasto território da teologia do Antigo Testamento, deparei-me com uma fascinante exploração, a esperança messiânica. Este mergulho profundo buscou desvendar os intricados laços que unem o Antigo Testamento à esperança messiânica, revelando uma narrativa rica e transformadora. No início, a conexão profunda. Ao começar esta jornada, mergulhei nas raízes do pensamento cristão primitivo, onde a revelação de Deus na história e a experiência dos judeus no Antigo Testamento se entrelaçam no tecido do judaísmo intertestamentário. Essa estrutura de pensamento lançou as bases para a compreensão da esperança messiânica, desvelando uma intrincada tapeçaria que se estende ao longo dos séculos. O papel fundamental do Antigo Testamento. Ao desbravar os caminhos da teologia do Antigo Testamento, ficou claro que este livro sagrado desempenha um papel crucial na compreensão cristã. Ele não apenas registra a história dos tempos passados, mas também serve como uma profunda preparação e profecia para a vinda do Messias. Cada página, cada profecia, sussurra a promessa de algo grandioso por vir. O Antigo Testamento como livro cristão. Um ponto intrigante surgiu quando percebi que o Antigo Testamento não é um mero registro histórico, mas um livro cristão em si mesmo. Sua leitura à luz do advento de Jesus revela camadas de significado anteriormente não percebidas, oferecendo uma fonte vital de esclarecimento para compreender a figura central do cristianismo. Narrativa do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. A história contada pelo Antigo Testamento, desde a criação até a espera ansiosa pela vinda do Messias, formou uma narrativa cativante. Cada evento, cada personagem, parecia tecer um fio na tapeçaria da esperança messiânica. Foi como se, desde o princípio, Deus estivesse traçando um caminho que culminaria em algo extraordinário. Decisão divina na queda do homem. Ao me debruçar sobre os relatos da queda do homem, uma decisão divina singular se destacou. A escolha da cruz como solução para o pecado não foi apenas um acontecimento isolado, mas uma expressão clara da esperança messiânica que ecoa desde os primórdios da humanidade. A própria queda, de alguma forma, tornou-se um ponto de partida para a promessa redentora. Expressões de esperança messiânica no Antigo Testamento. Dentro das páginas do Antigo Testamento, descobri uma miríade de expressões de esperança messiânica. Profecias sobre naquele dia, nos últimos dias e naqueles dias pontuavam as Escrituras, apontando para eventos futuros de magnitude inigualável. Cada uma delas era como um farol, guiando aqueles que ansiavam pela promessa divina. Elementos na história do Êxodo e o estabelecimento da aliança. O Êxodo, marcado pela libertação do povo escolhido e o estabelecimento da aliança, revelou-se um capítulo crucial. Promessas de um profeta, a instituição de um sistema purificador no tabernáculo e a importância da aliança moldaram a esperança messiânica de maneiras profundas, conectando os eventos do Antigo Testamento de maneira surpreendente. Esperança messiânica na perspectiva judaica. Ao explorar a perspectiva judaica, descobri uma expectativa palpável, um novo Davi, uma nova aliança e um novo Êxodo eram aguardados. A esperança messiânica era um eco constante nas tradições e anseios do povo de Israel, antecipando algo que transcenderia as fronteiras do tempo. O ungido de Yahvé e a vinda do Messias. O título especial de ungido no Antigo Testamento ganhou vida ao explorar sua significância. A vinda do Messias não era apenas a chegada de um líder terreno, era a manifestação da presença de um verdadeiro rei, ungido por Yahvé para cumprir uma missão divina única. Compreendendo o Antigo Testamento em relação a Jesus. Ao chegar à interseção entre o Antigo Testamento e Jesus, ficou claro que a leitura à luz do advento do Salvador proporcionava um testemunho contínuo de Deus. A esperança messiânica, nutrida ao longo das eras, encontrou seu cumprimento nas experiências transformadoras dos seguidores de Jesus. A relação entre a salvação de Yahvé e a salvação em Jesus Cristo. Uma pergunta instigante surgiu:
Haveria contradição entre a redenção direta do Senhor no Antigo Testamento e a salvação realizada por meio de Jesus Cristo? A resposta residia na complexidade e harmonia da revelação divina, onde cada parte contribuía para a narrativa completa da redenção. Os três aspectos do Messias no Antigo Testamento. Na imersão mais profunda, emergiram três aspectos distintos do Messias: o Messias vindouro, o Filho do Homem e o servo sofredor. Cada papel desempenhava um papel único na teia complexa da esperança messiânica, formando uma imagem mais completa da obra redentora de Deus. Messias vindouro, profecias e promessas. Ao desvendar as profecias e promessas relacionadas ao Messias vindouro, encontrei uma base sólida nas palavras do Senhor registradas em 2 Samuel 7, 11 e 16. As promessas sobre a descendência de Davi apontavam para um futuro glorioso, onde a esperança messiânica se tornaria uma realidade tangível. Filho do Homem, Daniel 7.13 e 14. A figura enigmática do Filho do Homem, descrita em Daniel 7.13 e 14, destacou-se como uma representação transcendental da esperança messiânica. Sua dominação eterna sobre todas as nações ecoava como um anúncio de uma era celestial, onde a justiça e o reinado de Deus seriam plenamente manifestados. Servo sofredor, Isaías 53.4 e 5. Ao contemplar o papel do servo sofredor, conforme delineado em Isaías 53.4 e 5, percebi que a esperança messiânica não estava isenta de sacrifício. O sofrimento vicário deste servo emergiu como um elemento essencial na redenção da humanidade, demonstrando a amplitude do amor divino. Culminação na vinda de Jesus, o cumprimento das profecias. No ápice desta jornada teológica, deparei-me com o cumprimento das profecias messiânicas em Jesus Cristo. Cada promessa, cada prenúncio, ganhou vida na encarnação, ministério, morte e ressurreição de Jesus. Ele não era apenas o cumprimento das esperanças judaicas, mas a epítome da esperança messiânica para toda a humanidade. Conclusão: a esperança que transforma. Concluindo esta exploração, percebo que a teologia do Antigo Testamento é mais do que uma análise acadêmica, é um convite para experimentar a esperança messiânica que permeia as Escrituras. Neste encontro entre passado e presente, entre promessa e cumprimento, encontrei não apenas uma teologia, mas uma narrativa que continua a transformar vidas até hoje. Ao me embrenhar nos meandros do pensamento cristão primitivo, fui guiado por uma busca incansável para compreender a estrutura subjacente a essa forma de pensamento que moldou os alicerces do cristianismo nascente. Este mergulho profundo revelou nuances extraordinárias, centradas na revelação de Deus na história e na interpretação da experiência dos judeus no Antigo Testamento no contexto do judaísmo intertestamentário. Na trama da história divina, revelação de Deus na história. O pensamento cristão primitivo, permeado pela compreensão de que Deus revela sua natureza e propósito ao longo da história, tornou-se uma peça crucial na complexa narrativa teológica. A revelação divina não era um evento isolado, mas uma trama contínua, onde Deus se manifestava de maneiras distintas, construindo uma ponte entre o transcendental e o humano. O teatro da experiência judaica, Antigo Testamento como palco. Ao explorar as raízes do pensamento cristão primitivo, deparei-me com a centralidade da experiência dos judeus no Antigo Testamento. Este livro sagrado não era apenas um registro histórico, era o palco onde se desenrolava o drama da relação entre Deus e seu povo. Cada narrativa, cada mandamento, era uma expressão tangível da divindade moldando a experiência humana. A encruzilhada do judaísmo intertestamentário, entre promessas e expectativas. A transição para o judaísmo intertestamentário foi como uma encruzilhada crucial. Aqui, as promessas do Antigo Testamento se entrelaçaram com as expectativas do povo judeu, gerando um terreno fértil para a emergência de novas interpretações. Este período de silêncio profético foi, paradoxalmente, uma época de fervorosa reflexão e reavivamento das esperanças messiânicas. O cristianismo incipiente na perspectiva do judaísmo inter- e pós-testamentário. Ao contemplar as origens do cristianismo no cenário do pensamento judaico inter- e pós-testamentário, uma constante se destacou: a interpretação criativa das Escrituras. Os primeiros cristãos não rejeitaram o legado judaico, pelo contrário, reinterpretaram-no à luz do evento singular de Jesus Cristo. Este foi o ponto fulcral em que o Antigo Testamento encontrou um novo significado na história redentora. A sinfonia de tipologia,
O Antigo Testamento como prefiguração. Um tema fascinante que emergiu foi a utilização da tipologia. Os primeiros cristãos viam no Antigo Testamento uma sinfonia de imagens e personagens que prefiguravam a obra salvífica de Cristo. Cada narrativa tornou-se um eco antecipado do que estava por vir, criando uma harmonia que ecoaria através dos séculos. A profundidade da aliança, cumprimento e continuidade. Ao contemplar a aliança estabelecida entre Deus e o seu povo no Antigo Testamento, percebi que esta não foi descartada, mas cumprida de maneira inesperada em Jesus. A nova aliança não anulou a antiga, pelo contrário, trouxe-lhe uma profundidade ainda não totalmente compreendida. O Antigo Testamento continuava a ser uma narrativa viva, ecoando em cada página do cristianismo primitivo. Releitura do Messias, Jesus como cumprimento profético. A figura central na releitura do Antigo Testamento foi, sem dúvida, Jesus Cristo. Ele não apenas cumpriu as profecias messiânicas, mas ofereceu uma compreensão mais profunda e transcendental do Messias prometido. A esperança judaica, que ressoava nas Escrituras, encontrou seu cumprimento na pessoa de Jesus, revelando dimensões mais amplas do plano divino. Desafios e diálogos, a tensão entre continuidade e ruptura. Ao abordar a relação entre o Antigo Testamento e o pensamento cristão primitivo, deparei-me com desafios teológicos e diálogos acalorados. A tensão entre continuidade e ruptura, entre a tradição judaica e a emergente fé cristã, moldou as discussões e debates que ecoaram nas primeiras comunidades cristãs. Conclusão: uma estrutura dinâmica de fé. Concluindo esta exploração da estrutura do pensamento cristão primitivo, percebo que o Antigo Testamento não foi apenas um prelúdio, mas uma parte intrínseca da sinfonia da fé cristã. A revelação de Deus na história, interpretada à luz da experiência dos judeus no Antigo Testamento e moldada pelo judaísmo intertestamentário, contribuiu para a estrutura dinâmica e transformadora do cristianismo primitivo. Reflexões e desdobramentos. Ao encerrar este relato, convido a todos para refletir sobre as implicações dessa interconexão entre o Antigo Testamento e o pensamento cristão primitivo. Que estas reflexões possam ser um ponto de partida para uma compreensão mais profunda da riqueza teológica que sustentou os alicerces do cristianismo nascente. Boa reflexão a todos! Em minha jornada pela compreensão da fé cristã, deparei-me com a magnitude do Antigo Testamento, que se revelou não apenas como um conjunto de textos ancestrais, mas como a própria base teológica que sustenta os pilares do cristianismo. No coração desta revelação, intitulei minha exploração como o Antigo Testamento como base teológica. Os alicerces da compreensão cristã, uma viagem ao passado sagrado. Aprofundando-me nas páginas do Antigo Testamento, percebi que este não era um mero prelúdio, mas os alicerces sobre os quais o edifício da fé cristã foi construído. Cada narrativa, mandamento e poesia era como uma pedra preciosa contribuindo para a estrutura teológica que sustenta toda a cosmovisão cristã. A teia profética, preparando o caminho para o Messias. Uma revelação marcante foi a intrincada teia de profecias que permeia o Antigo Testamento. Estas não eram simples palavras escritas no passado, mas sinais divinamente entrelaçados, apontando para a vinda de um Messias redentor. Cada profecia era como uma luz na escuridão, anunciando o cumprimento de um plano divino que se desdobraria no tempo. O enigma da esperança, profecias cumpridas em Jesus Cristo. Ao seguir os fios proféticos, testemunhei o enigma da esperança se desvendar na pessoa de Jesus Cristo. Cada profecia do Antigo Testamento tornou-se um elo em uma corrente transcendental, cumprida de maneira extraordinária na vida, morte e ressurreição do Messias. Essa conexão entre o Antigo e o Novo tornou-se a essência da esperança cristã. Preparação e revelação, o Antigo Testamento como palco divino. O papel do Antigo Testamento na preparação para a vinda do Messias não pode ser subestimado. Este não era apenas um livro sagrado, era o palco onde Deus, com maestria divina, preparava a narrativa da redenção. Cada história, desde Adão até Malaquias, era um ato na peça cósmica que antecedia a entrada triunfal do Salvador. A enciclopédia da fé, fundamentando doutrinas e princípios. Em minha exploração, percebi que o Antigo Testamento não apenas preparava o caminho, mas também servia como uma enciclopédia da fé cristã. Cada doutrina, cada princípio ético, encontrava suas raízes profundas nas verdades atemporais reveladas ao povo de Israel.
As leis e ensinamentos, que moldaram a ética cristã, ecoavam desde o Sinai até os profetas. O diálogo entre os testamentos, uma conversa temporal. Ao contemplar a importância do Antigo Testamento, mergulhei em um diálogo atemporal entre as duas alianças. A nova aliança não apagou a antiga, pelo contrário, trouxe um entendimento mais pleno, conectando o passado e o presente. O Antigo Testamento não era obsoleto, mas um testemunho vivo que continuava a ecoar nas verdades eternas. Conclusão: a fundação inabalável. Concluo minha jornada de reflexão sobre a importância do Antigo Testamento reconhecendo-o como a fundação inabalável sobre a qual repousa a teologia cristã. Não é apenas um registro histórico, mas a revelação atemporal de Deus, preparando o caminho para a consumação de sua promessa na pessoa de Jesus Cristo. Que possamos, assim como os primeiros cristãos, encontrar na riqueza do Antigo Testamento a base sólida para nossa jornada de fé. Em minha busca incessante por compreender as raízes profundas da fé cristã, deparei-me com a fascinante perspectiva do Antigo Testamento como livro cristão. Essa jornada de exploração revelou-se uma viagem de descoberta, onde as páginas antigas ganharam uma nova luz à medida que eram lidas à sombra do advento de Jesus. Desvelando mistérios nas páginas antigas, à luz do advento. À medida que mergulhei nas narrativas do Antigo Testamento, uma transformação aconteceu em minha compreensão. Não mais eram apenas histórias antigas e leis enigmáticas, eram profecias, promessas e sombras de algo grandioso que estava prestes a se desdobrar. A chegada de Jesus, o Messias esperado, lançou uma luz celestial sobre cada palavra escrita séculos antes. A profecia cumprida, o Antigo Testamento como palco da história divina. A chave dessa perspectiva reside na profunda convicção de que o Antigo Testamento era mais do que uma preparação, era o palco onde a história divina se desenrolava. Cada profecia, cada símbolo, convergia para o momento glorioso do advento de Jesus. Cada patriarca, profeta e rei tornava-se uma peça valiosa no mosaico da redenção que estava sendo revelado. A fonte de esclarecimento, compreendendo Jesus pelas Escrituras. O Antigo Testamento, quando lido à luz do advento, torna-se uma fonte rica de esclarecimento sobre a pessoa de Jesus Cristo. Suas narrativas, antes enigmáticas, começam a formar um quadro nítido e profundo do Salvador. As promessas feitas a Abraão, as visões dos profetas, a simbologia do tabernáculo, todos encontram seu cumprimento e significado em Cristo. Conectando os pontos, um quebra-cabeça teológico unificado. Ao adotar essa perspectiva, comecei a ver as Escrituras como um quebra-cabeça teológico unificado. O Antigo Testamento não era um conjunto isolado de livros, mas uma introdução magnífica à história que seria plenamente revelada no Novo Testamento. Cada página do Antigo Testamento tornou-se uma peça essencial que se encaixa perfeitamente na imagem maior de Jesus, o Filho de Deus. O caminho iluminado, da lei à graça por meio de Jesus. O Antigo Testamento, lido à luz do advento de Jesus, traça um caminho iluminado da lei à graça. O rigor das prescrições legais encontra seu cumprimento na obra redentora de Cristo. Não apenas um registro legal, mas uma jornada progressiva que nos leva da necessidade da lei à abundância da graça, conforme revelada na vida e ensinamentos de Jesus. Experiência pessoal, uma fé renovada e profunda. Essa perspectiva transformadora não é apenas teórica, é uma experiência pessoal de renovação da fé. Ao ver o Antigo Testamento como um livro cristão, minhas orações, meditações e entendimento da adoração foram enriquecidos. O relacionamento com Jesus tornou-se mais íntimo, pois cada passagem das Escrituras apontava para ele de maneiras que eu nunca havia percebido. Conclusão: o Antigo Testamento como jornada ao coração de Jesus. Concluo minha narrativa de descoberta com a convicção de que o Antigo Testamento é uma jornada ao coração de Jesus. Cada página, quando lida à luz do advento, é uma revelação, um sussurro divino que aponta para a encarnação, crucificação e ressurreição do Salvador. Que possamos, como crentes, explorar constantemente essas riquezas, vendo o Antigo Testamento como um livro cristão que nos conduz amorosamente ao encontro de nosso Redentor. Narrativa do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias. Ao desbravar as antigas páginas do Antigo Testamento, deparei-me com uma fascinante narrativa que se desenha desde os primórdios da criação até a expectativa aguardada da vinda do Messias.
Sob o título Narrativa do Antigo Testamento sobre a vinda do Messias, permita-me compartilhar as profundas descobertas que moldaram minha compreensão dessa épica jornada. A dança da criação, prelúdio da história redentora. Tudo começa no princípio, na majestosa dança da criação. Os primeiros capítulos de Gênesis descrevem não apenas a formação do mundo, mas estabelecem as bases para a história redentora que se desdobraria ao longo dos séculos. A queda da humanidade no jardim, entrelaçada com a promessa do descendente que esmagaria a cabeça da serpente, ecoa como um lembrete constante de que a história divina estava apenas começando. A jornada de Abraão, aliança e esperança. A narrativa se aprofunda com a jornada de Abraão, onde as alianças divinas começam a moldar o curso da história. Promessas de descendência incontável e bênçãos para todas as nações lançam as sementes da esperança messiânica. Cada passo de Abraão torna-se um elo vital na corrente que levaria à vinda do Messias, uma antecipação crescente que ecoa através das gerações. A épica no deserto, profetas, promessas e perseverança. No deserto, a narrativa se expande através dos profetas. Suas palavras, muitas vezes poéticas e visionárias, desenham um retrato da redenção que ultrapassa o tempo. Isaías, em particular, emerge como uma voz poderosa, delineando não apenas a vinda do Messias, mas os contornos da própria obra redentora. A promessa de um filho que seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz ressoa como uma sinfonia celestial ecoando pelos corredores do templo. O tabernáculo e o sacrifício, símbolos da esperança. O tabernáculo, com sua intrincada arquitetura e rituais simbólicos, torna-se um palco onde a esperança messiânica é representada visualmente. Cada detalhe, cada sacrifício, aponta para um redentor vindouro. As festas e os ritos anunciam, de maneira sagrada, a chegada do Cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. O silêncio profético, entre o Antigo e o Novo Testamento. Um silêncio profético paira entre as últimas palavras dos profetas e os primeiros versículos dos Evangelhos. É como se a história, após séculos de expectativa, estivesse prestes a atingir um clímax extraordinário. Os últimos ecos das promessas antigas ressoam no vazio, prenunciando a aurora de uma nova era. Conclusão: o cumprimento na vinda de Jesus. Essa narrativa épica culmina na chegada de Jesus, o tão aguardado Messias. Cada evento, cada profecia, cada aliança, encontra seu cumprimento nele. A história do Antigo Testamento, como uma sinfonia divina, atinge seu ápice na encarnação de Cristo, trazendo luz à escuridão, redenção ao pecado e cumprimento às promessas antigas. Ao refletir sobre essa jornada, percebo que não é apenas a história de um povo, mas a minha história, a história da humanidade. Cada página do Antigo Testamento é um elo na corrente que conduz à cruz e à ressurreição. Que possamos continuar explorando essas riquezas, enxergando não apenas as palavras antigas, mas o Cristo que permeia cada linha, cada verso, cada capítulo dessa narrativa extraordinária. Decisão divina na queda do homem. Em meio às sombras do Éden, onde a serpente sibilava suas tentações e a fragrância da desobediência pairava no ar, deparei-me com a majestosa história que intitulei Decisão Divina na Queda do Homem. Nesse épico cósmico, a decisão celestial de escolher a cruz como solução para o pecado ecoa desde o momento em que Adão e Eva, de mãos dadas com a desobediência, mergulharam toda a humanidade na vastidão do pecado. A adaga da escolha celestial, a cruz na eternidade. No fulcro dessa narrativa está a decisão divina, uma escolha que transcende o tempo e o espaço. Enquanto Adão e Eva enfrentavam as consequências amargas de sua rebelião, uma adaga de esperança era empunhada nos céus. A cruz, antes mesmo de ser fincada no Gólgota, já estava decidida como um antídoto divino para a queda iminente. O palco da desobediência, reflexos da queda na história. Ao contemplar os desdobramentos da desobediência inicial, vislumbrei as cicatrizes deixadas na trama do tempo. As escolhas erradas, as tragédias humanas, as guerras e os gemidos da criação ferida ecoam como um lamento contínuo. No entanto, a decisão divina persiste como uma luz do horizonte escuro, apontando para a redenção por meio da cruz. A cruz como elo, ligando o Éden à esperança messiânica. A cruz, como um elo divino, conecta os pontos entre a queda do homem e a esperança messiânica. É mais do que uma resposta, é um plano meticulosamente traçado.
Cada página do Antigo Testamento, marcada pela necessidade de sacrifícios e rituais expiatórios, sussurra antecipadamente sobre o sacrifício supremo que está por vir. A cruz, desde o início, estava entrelaçada com a esperança messiânica, uma promessa de salvação para aqueles que, de joelhos, clamariam por misericórdia. Caminho de escombros, o pecado encontrando a graça. A narrativa revela um caminho de escombros deixado pelo pecado, mas, paradoxalmente, é nesse cenário de desolação que a graça divina brilha com maior intensidade. A decisão de Deus, ao escolher a cruz, surge como um farol que corta a escuridão do pecado, oferecendo perdão e reconciliação. A esperança messiânica, que brota da cruz, transcende a maldição do pecado e aponta para a promessa cumprida na pessoa de Jesus. Conclusão: da decisão à redenção. Assim, ao mergulhar na narrativa da decisão divina na queda do homem, percebo que o plano redentor de Deus sempre esteve em ação. A cruz não foi um plano B, mas a escolha divina desde o princípio. Cada capítulo, cada personagem, cada evento contribuiu para a trajetória que culminaria na redenção por meio da cruz. Que possamos, ao contemplar essa jornada, renovar nossa compreensão da grandiosidade da decisão divina que, na queda do homem, traçou o caminho para nossa redenção em Cristo. Expressões de esperança no Antigo Testamento. Nas páginas desgastadas do Antigo Testamento, onde as palavras ecoam como sussurros proféticos, mergulhei nas expressões de esperança messiânica. Sob esse título, explorei as intrincadas profecias que, como estrelas cadentes, iluminam os horizontes do naquele dia, nos últimos dias e naqueles dias, expressões que apontam para eventos futuros de significância transcendental. Naquele dia, um horizonte de redenção. A expressão naquele dia ressoa como um eco divino através dos profetas, delineando um horizonte de redenção que transcende as circunstâncias presentes. Cada menção evoca a imagem de um dia específico, singular e glorioso, quando as promessas de Deus se materializarão plenamente. Nesse dia, a esperança messiânica florescerá como uma rosa nos campos da história humana. Nos últimos dias, a confluência do eterno e do temporal. Ao explorar as profecias que mencionam os últimos dias, vislumbrei a confluência do eterno com o temporal. Essas palavras não são apenas marcadores cronológicos, mas janelas abertas para um tempo em que as promessas antigas se desdobrarão de maneira majestosa. Os últimos dias revelam-se como o palco final onde a esperança messiânica se tornará tangível. Naqueles dias, entre profecia e cumprimento. A expressão naqueles dias age como uma ponte entre profecia e cumprimento. É o lugar onde a promessa encontra a realidade, onde o tecido do divino se entrelaça com o terreno. Cada profecia, carregada dessa expressão, é um elo que conecta o antigo ao novo, o prometido ao realizado. Naqueles dias é o espaço onde a esperança messiânica se insere na trama da existência humana. A narrativa que desdobra, profecias e cumprimentos entrelaçados. Ao adentrar essa narrativa, percebo que expressões de esperança messiânica não são simples previsões, mas convites à contemplação divina. Cada profecia é uma pétala desdobrando-se na flor da redenção, e cada cumprimento é uma sinfonia celestial ressoando na história humana. Essas expressões transcendem o tempo, convidando-nos a participar da dança entre o prometido e o realizado. Conclusão: entre as linhas proféticas. Assim, entre as linhas desgastadas e empoeiradas do Antigo Testamento, encontro não apenas palavras, mas promessas que ecoam através dos séculos. As expressões de esperança messiânica revelam um Deus que tece sua história com fios de redenção, apontando-nos para além do presente, para um futuro onde a esperança se cumpre plenamente. Que possamos, ao contemplar essas expressões, encontrar renovada confiança na promessa do Messias que está por vir. Elementos na história do Êxodo e estabelecimento da aliança. Em meu mergulho nos antigos pergaminhos, tracei uma jornada épica, entrelaçada com a promessa de um profeta, a construção do santuário móvel conhecido como tabernáculo e a fundamentação da aliança. Sob o título Elementos na história do Êxodo, desvendei as camadas profundas que compõem essa narrativa singular. Promessa de um profeta, a voz que rompe o silêncio. A história do Êxodo desdobrou-se sob a promessa de um profeta. Em meio à opressão no Egito, uma voz ressoou nos corações aflitos, anunciando a libertação iminente. Moisés, o escolhido de Deus,
tornou-se o elo entre o divino e o humano, guiando o povo rumo à liberdade. A promessa de um profeta transformou-se na narrativa de esperança que inspirou toda uma nação. Estabelecimento do sistema purificador, o tabernáculo como sagrado refúgio. Ao contemplar o tabernáculo, percebi-o como mais do que uma estrutura física. Era um símbolo tangível da presença divina no meio do povo. Cada detalhe, desde a cortina até o Santo dos Santos, revelava a jornada espiritual do Êxodo. O sistema purificador estabelecido no tabernáculo não apenas purificava rituais, mas também apontava para a necessidade de uma purificação interior. Importância da aliança, vínculo indissolúvel entre Deus e seu povo. A história do Êxodo atingiu seu ápice no estabelecimento da aliança no Monte Sinai. Ali, nas nuvens e trovões, Deus e Israel firmaram um pacto eterno. A aliança não era apenas um acordo jurídico, era um vínculo indissolúvel entre o Criador e sua criação. As tábuas da lei eram mais do que palavras gravadas, eram a expressão do compromisso divino com a orientação e proteção de seu povo. A conexão profunda, profecia, santuário e compromisso divino. Ao conectar os pontos dessa história, percebi que a promessa de um profeta, o estabelecimento do tabernáculo e a ratificação da aliança não eram eventos isolados, mas partes intricadas de uma tapeçaria divina. A profecia impulsionou a jornada, o tabernáculo forneceu um local para a presença de Deus, e a aliança solidificou o compromisso mútuo. Juntos, esses elementos deram forma à narrativa fundacional do povo de Israel. Conclusão: reflexos na jornada espiritual. Assim, ao contemplar esses elementos na história do Êxodo, compreendi que não eram apenas registros históricos, mas reflexos na jornada espiritual da humanidade. A promessa, o santuário e a aliança continuam a ecoar através das eras, convidando-nos a refletir sobre nossa própria busca por liberdade, purificação e um vínculo indissolúvel com o divino. Que esses elementos inspirem, assim como inspiraram no deserto há milênios. Esperança messiânica na perspectiva judaica. Sob o céu estrelado da história judaica, tracei os contornos da esperança messiânica, imerso na narrativa que ecoa através dos tempos. Esperança messiânica na perspectiva judaica tornou-se meu guia enquanto explorava os destaques dessa expectativa, ansiosamente aguardando o surgimento de um novo Davi, uma nova aliança e um novo êxodo. A expectativa de um novo Davi, a promessa de um líder inigualável. Na tessitura da tradição judaica, a esperança de um novo Davi representa anseio por um líder cujo reinado transcenda os feitos do passado. Assim como Davi unificou as tribos de Israel, a expectativa reside em alguém que, com habilidade e justiça, guiará o povo em tempos de paz e prosperidade. Esta antecipação não é apenas nostalgia, mas a projeção de um reinado que ressoará através das eras. Uma nova aliança, as marcas de um compromisso renovado. A perspectiva judaica da esperança messiânica inclui a antecipação de uma nova aliança. Neste renovar de compromissos divinos, vislumbro não apenas um contrato, mas um pacto espiritual que redefine a relação entre Deus e seu povo. Uma aliança que transcende as limitações humanas, prometendo orientação, proteção e uma proximidade renovada entre o Criador e suas criaturas. Um novo êxodo, a jornada rumo à redenção. O eco dos passos na areia do deserto ressoa na antecipação de um novo êxodo. A perspectiva judaica da esperança messiânica é entrelaçada com a ideia de uma jornada redentora, um chamado divino para a liberdade e a restauração. Este não é apenas um retorno à terra prometida, mas uma trajetória espiritual que transcende fronteiras geográficas, buscando a libertação da opressão e a entrada em uma esfera de paz e justiça. A teia do futuro, reflexões na esperança judaica. Ao traçar esses destaques, encontro-me envolvido na teia do futuro esperado pelos filhos de Israel. A expectativa de um novo Davi, uma nova aliança e um novo êxodo não é apenas uma projeção de desejos, mas uma crença profunda na continuidade da história divina. Cada elemento da esperança messiânica é um fio que conecta o passado, o presente e o futuro, formando uma tapeçaria rica em significado e propósito. Conclusão: na antecipação da redenção. Assim, na perspectiva judaica da esperança messiânica, percebo não apenas anseios, mas uma antecipação vibrante. A promessa de um novo Davi, uma nova aliança e um novo êxodo ecoa não apenas nas páginas do passado, mas nas orações, nas tradições e nos corações que anseiam pela redenção.
Que esta esperança continue a iluminar o caminho, assim como as estrelas no firmamento noturno da tradição judaica. Ungido de Yahvé e a vinda do Messias. Na imersão profunda nas escrituras do Antigo Testamento, meu foco direcionou-se para o conceito transcendental de ungido de Yahvé. Nesta jornada de compreensão, o título Ungido de Yahvé e a vinda do Messias tornou-se minha bússola, guiando-me através das complexidades de um termo que transcende o simples ato de ungir. O significado especial de ungido no Antigo Testamento, além do óleo sagrado. Ao desvendar os extratos do Antigo Testamento, descobri que o termo ungido vai além do ato físico de aplicar óleo sagrado. Ele carrega consigo uma carga simbólica profunda, indicando uma escolha divina e uma missão especial. Os ungidos de Yahvé eram designados para desempenhar papéis cruciais na história do povo escolhido, desde reis a profetas, revelando uma conexão espiritual intrínseca. A vinda do Messias como a presença de um verdadeiro rei, além das coroas terrenas. Aprofundando-me na expectativa da vinda do Messias, vislumbrei uma narrativa rica em nuances. O Messias não seria apenas um líder terreno, mas a personificação da realeza divina. Ele seria o ungido de Yahvé em sua plenitude, transcendendo as coroas terrenas e estabelecendo um reinado espiritual que ecoaria além das fronteiras do tempo. O mistério da unção e a promessa cumprida, reflexões na antecipação. Cada menção ao ungido de Yahvé no Antigo Testamento é como um feixe de luz iluminando o caminho em direção à chegada do Messias. As promessas proféticas, os salmos ungidos e as crônicas dos líderes designados por Deus convergem para a encarnação do ungido supremo, o Messias. A unção, que um dia simbolizou a escolha divina de líderes humanos, agora aponta para a plenitude dessa escolha em Jesus, o Messias aguardado. Conclusão: na unção, na esperança, na vinda do Messias. Assim, na contemplação do ungido de Yahvé e a vinda do Messias, percebo não apenas uma sucessão de eventos, mas um mistério divino que se desdobra ao longo das páginas da história sagrada. A unção, que outrora marcou profetas e reis, agora encontra seu cumprimento na presença redentora do Messias. Que essa compreensão ilumine minha jornada espiritual, lembrando-me constantemente da promessa divina cumprida na unção do ungido supremo. Compreendendo o Antigo Testamento em relação a Jesus. Em minha busca por entendimento espiritual, mergulhei nas profundezas do Antigo Testamento com o propósito claro de discernir sua relação intrínseca com a figura transcendental de Jesus. O título Compreendendo o Antigo Testamento em relação a Jesus serviu como uma bússola, guiando-me através dos textos sagrados com uma perspectiva que transcende o tempo. Testemunho contínuo de Deus, um relato unificado ao longo das eras. Ao explorar as páginas antigas, percebi que o Antigo Testamento é mais do que uma coleção de relatos desconexos. É um testemunho contínuo de Deus, traçando sua interação constante com a humanidade. Cada narrativa, lei e profecia se entrelaçam, formando um relato unificado que transcende as eras. A presença divina, sutilmente entrelaçada em eventos aparentemente mundanos, cria uma tapeçaria que prepara o terreno para a chegada de Jesus. Cumprimento das esperanças de Israel, uma experiência viva nos seguidores de Jesus. A conexão entre o Antigo Testamento e Jesus vai além de uma sucessão linear de eventos. É uma teia complexa de promessas, prefigurações e símbolos que encontram sua consumação em Cristo. Ao olhar para o passado, encontro não apenas histórias antigas, mas um mosaico de expectativas que, de alguma forma, foram cumpridas em Jesus. Cada esperança de Israel, delineada nas profecias e tipificada nas práticas do Antigo Testamento, encontra eco na experiência viva dos seguidores de Jesus. A revelação gradual, um caminho iluminado pelas Escrituras Sagradas. Compreender o Antigo Testamento em relação a Jesus é como seguir um caminho iluminado pelas Escrituras Sagradas. Cada passagem, cada detalhe aparentemente trivial, revela-se como uma peça essencial de um quebra-cabeça divino. A revelação gradual, da promessa à consumação, destaca a maestria de Deus a orquestrar eventos ao longo do tempo para preparar o cenário perfeito para a encarnação redentora. Conclusão: o Antigo Testamento como prólogo e contexto vivo. Neste percurso espiritual, percebo que o Antigo Testamento não é apenas um prólogo distante, mas um contexto vivo para compreender Jesus. Cada página é uma premissa, cada profecia é um eco, e cada personagem é um precursor.
Que minha jornada continue a desvelar os mistérios dessa relação sagrada, e que eu possa enxergar o Antigo Testamento como uma narrativa viva que encontra seu ápice na pessoa de Jesus Cristo. Relação entre a salvação de Yahvé e Jesus Cristo. Em minha busca por compreender a intricada relação entre a salvação de Yahvé, o Deus do Antigo Testamento, e a salvação trazida por Jesus Cristo, o título Relação entre a salvação de Yahvé e Jesus Cristo surge como um farol que ilumina as águas profundas da teologia. Dentro desta exploração, uma pergunta intrigante se destaca: a contradição entre a redenção direta do Senhor e a salvação realizada pelo Messias? O teatro divino da redenção no Antigo Testamento, Yahvé como Redentor. Ao me aprofundar nos textos sagrados do Antigo Testamento, encontro Yahvé como principal protagonista da história da redenção. Sua intervenção direta, seja na libertação do povo de Israel do Egito ou na restauração após o exílio, revela um Deus ativo na história humana. É como se o palco divino estivesse todo preparado para a manifestação de sua redentora graça. A profunda harmonia, Jesus como cumprimento e ampliação da salvação de Yahvé. Ao virar as páginas em direção ao Novo Testamento, Jesus emerge como o cumprimento e ampliação da salvação que Yahvé começou a delinear no Antigo. Não vejo uma contradição, mas uma profunda harmonia entre a redenção direta de Yahvé e a salvação realizada por Jesus. Este último não veio para negar a obra anterior, mas para cumpri-la de maneira mais ampla e eterna. A trama do Messias na história de Yahvé, uma narrativa de continuidade. A relação entre a salvação de Yahvé e a obra redentora de Jesus se revela como uma trama intrincada, uma narrativa de continuidade. As promessas feitas por Yahvé encontram seu ápice na encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Em vez de contradição, vejo uma progressão divinamente orquestrada, na qual o antigo prepara o terreno para o novo. Redenção direta e mediação do Messias, duas faces da mesma graça. A questão da redenção direta de Yahvé versus a salvação mediada por Jesus não é de contradição, mas de complementaridade. Vejo essas duas faces como expressões diferentes da mesma graça redentora. Yahvé, em sua soberania, age diretamente na história, enquanto Jesus, o Messias, se torna o canal divinamente designado para trazer salvação à humanidade. Conclusão: uma sinfonia divina de redenção. Neste percurso de entendimento, concluo que a relação entre a salvação de Yahvé e Jesus Cristo é como uma sinfonia divina de redenção. Cada nota, seja na era do Antigo Testamento ou na era do Novo, contribui para a harmonia grandiosa da obra salvífica de Deus. Que minha jornada continue a revelar a profunda unidade entre Yahvé e Jesus, e que eu possa testemunhar a plenitude da redenção que transcende as eras. 3 aspectos do Messias no Antigo Testamento. Ao mergulhar nas profundezas do Antigo Testamento, deparo-me com uma fascinante tapeçaria profética que desenha os contornos de 3 aspectos distintos do Messias. Este mergulho nas Escrituras, intitulado 3 aspectos do Messias no Antigo Testamento, busca desvendar os mistérios envoltos na figura do Messias vindouro, do Filho do Homem e do servo sofredor. O Messias vindouro, a promessa de um reinado eterno. A primeira nota nessa sinfonia messiânica ressoa na promessa de um Messias vindouro. As profecias, dispersas como estrelas no céu das Escrituras, anunciam um governante cujo reinado não terá fim. Nesse capítulo épico da história divina, vejo a esperança pulsante de um líder que trará justiça, paz e reconciliação. O Filho do Homem, a conexão celestial com a humanidade. À medida que continuo minha jornada pelo Antigo Testamento, deparo-me com a misteriosa figura do Filho do Homem. Esta não é apenas uma referência a um título honorífico, mas uma revelação cósmica. O Messias, não confinado apenas à esfera terrena, é também uma ponte entre o divino e o humano. Sua presença transcende as limitações da temporalidade, oferecendo uma visão celestial da redenção. O servo sofredor, a redenção através do sofrimento voluntário. A narrativa ganha uma profundidade ainda maior quando me deparo com o terceiro aspecto do Messias, o servo sofredor. Em meio às profecias de Isaías, vislumbro não apenas um líder triunfante, mas alguém que carrega as dores e aflições do mundo. Este Messias não busca conquistar com espada e coroa, mas redimir por meio do sacrifício voluntário. O servo sofredor, muitas vezes incompreendido, torna-se a fonte da verdadeira libertação. A unidade harmônica,
3 notas, uma sinfonia divina. Ao conectar os pontos desses 3 aspectos do Messias, percebo que não se trata de narrativas conflitantes, mas de uma rica sinfonia divina. Cada aspecto contribui para a complexidade e a beleza do retrato messiânico, revelando diferentes dimensões do propósito divino. O Messias vindouro, o Filho do Homem e o servo sofredor convergem em uma unidade harmônica que transcende minha compreensão humana. Conclusão: uma jornada reveladora. Nesta jornada pelos corredores do Antigo Testamento, descubro que os 3 aspectos do Messias formam um tecido inseparável da revelação divina. Que eu possa continuar a explorar esses aspectos com reverência, compreendendo que a plenitude do Messias se desdobra diante de mim como um tesouro escondido, esperando ser desvelado a cada página das Escrituras. Que esta jornada de descoberta me conduza a uma compreensão mais profunda do propósito divino entrelaçado nos 3 aspectos do Messias. Messias vindouro, profecias e promessas. Enquanto me aventuro pelos corredores da antiguidade, guiado pelas palavras inspiradas do Antigo Testamento, sou envolvido por um fio dourado de promessas que convergem em direção a um Messias vindouro. O título Messias vindouro, profecias e promessas é como uma chave que abre a porta para um capítulo significativo na história da redenção. A fundação das promessas, segundo Samuel 7:11 a 16. A bússola para compreender o Messias vindouro encontra suas coordenadas nas promessas solenes proferidas pelo Senhor a Davi, conforme registrado em 2 Samuel 7:11 a 16. Essas palavras ressoam como um eco divino que atravessa os séculos, delineando uma linhagem real que culminará no ungido de Deus, o Messias. A promessa de um reinado eterno estabelece um alicerce sólido para a esperança de Israel, que aguarda ansiosamente o cumprimento dessa palavra divina. O mosaico profético, descendência de Davi. Ao explorar as profecias entrelaçadas com a descendência de Davi, sou transportado para um panorama divinamente orquestrado. As promessas vão muito além de um reino terreno, apontam para a manifestação de um líder que transcende os limites do tempo e do espaço. Cada profecia é como uma peça única de um mosaico, contribuindo para a imagem completa do Messias vindouro. A antecipação do cumprimento, anseio e esperança. À medida que absorvo essas profecias, sinto a vibração do anseio e da esperança que permeiam as palavras dos profetas. Cada geração em Israel carregou consigo a promessa de um Messias que traria redenção, restauração e um reinado justo. O Messias vindouro torna-se o farol que ilumina os corações daqueles que esperam ansiosamente a concretização dessas antigas promessas. Conexões intrincadas, um fio dourado tecido pela providência. Cada palavra profética, cada promessa solene, é como um fio dourado tecido pela providência divina. Ao seguir esse fio ao longo das Escrituras, veja a complexidade e a beleza do plano de Deus se desdobrando. O Messias vindouro não é apenas uma figura distante, é a expressão máxima do amor e fidelidade divinos, uma resposta meticulosamente tecida às promessas feitas a Davi. Conclusão: na sombra da promessa, aguardo. Nesta jornada pelas profecias e promessas, percebo que estou na sombra da promessa, aguardando a plenitude do cumprimento. Que eu possa permanecer ancorado na esperança, assim como Israel, olhando para o horizonte da história divina, antecipando a gloriosa chegada do Messias vindouro, cujo reinado não conhecerá fim. Que minha alma se uma ao coro daqueles que, ao longo dos séculos, clamaram: Vem, Senhor Jesus! Filho do Homem, Daniel 7:13 e 14. Ao mergulhar nas visões proféticas do livro de Daniel, sou conduzido a um pico majestoso de revelação, onde as nuvens da história se abrem para revelar a figura do Filho do Homem, conforme descrito em Daniel 7:13 e 14. Este é um título que ressoa com significado profundo, evocando esperança messiânica e um domínio eterno que transcende todas as nações. A visão celestial, Daniel 7:13 e 14 como janela para o divino. Imagino-me em meio às visões de Daniel, onde o profeta é transportado para além das limitações temporais e contempla o céu aberto. Nesse cenário celestial, surge o Filho do Homem não como uma figura comum, mas como uma personificação do divino, vestido com a autoridade e majestade que apenas o Messias poderia possuir. O título enigmático, Filho do Homem. O enigmático título Filho do Homem traz consigo uma riqueza simbólica. Este não é apenas um Messias comum,
mas alguém que compartilha da humanidade enquanto simultaneamente revela sua conexão com o divino. Aqui, na visão de Daniel, vejo a promessa de redenção personificada em alguém que entende a experiência humana, mas cujo papel vai além dos limites terrenos. Domínio universal, governando sobre todas as nações. As palavras proféticas de Daniel ecoam com uma promessa extraordinária. O Filho do Homem não é um líder regional, mas um soberano cujo domínio se estende a todas as nações e povos da terra. A visão retrata a investidura divina, conferindo ao Messias uma autoridade que transcende as fronteiras geopolíticas. Sinto-me maravilhado diante da perspectiva de um governante cujo reinado não conhecerá fim. A culminação da história, cumprimento em Jesus Cristo. À medida que contemplo essa visão, não posso deixar de reconhecer sua culminação na pessoa de Jesus Cristo. Ele se apresentou repetidamente como o Filho do Homem, cumprindo as expectativas messiânicas delineadas por Daniel. Em sua vida, morte e ressurreição, vejo a realização dessa visão profética, onde o Filho do Homem recebe um reino eterno que nunca será destruído. A esperança que permeia os séculos, Filho do Homem em minha vida. Essa visão não é apenas uma narrativa distante, mas uma esperança que permeia os séculos e toca minha própria jornada espiritual. O Filho do Homem não é apenas um governante cósmico, mas alguém que deseja reinar em meu coração. Que eu possa, assim como Daniel, fixar meus olhos na visão celestial, encontrando esperança e segurança no Filho do Homem que governa soberanamente sobre todas as dimensões da minha vida. Servo sofredor, Isaías 53. Ao abrir as páginas do profeta Isaías, sou imediatamente envolvido por um poema poderoso e profundo, que ecoa através dos séculos com uma mensagem de significado teológico inigualável. O título Servo Sofredor, Isaías 53 não apenas desperta minha curiosidade, mas mergulha-me em uma exploração da importância deste poema profético, destacando o sofrimento vicário e seu cumprimento messiânico. O lamento profundo, Isaías 53 como expressão de aflição. Posiciono-me imaginariamente entre os exílios e tribulações narrados por Isaías, sentindo a intensidade emocional que permeia o capítulo 53. Este não é um relato comum, mas um lamento profundo que descreve um servo sofredor, alguém cujas dores ultrapassam as circunstâncias humanas normais. A narrativa não busca apenas despertar emoções, mas mergulha nas profundezas da condição humana e aponta para um significado transcendental. Sofrimento vicário, uma teologia profunda. A expressão sofrimento vicário ganha destaque, revelando-se como um conceito teológico central neste poema. Encontro-me diante da compreensão de que o sofrimento do servo não é meramente pessoal, mas carrega um propósito redentor. Este sofrimento não é aleatório, mas vicário, uma expiação que ultrapassa a esfera individual para abraçar a humanidade com a promessa de perdão e restauração. Cumprimento messiânico, profecia que resplandece em Jesus. Aprofundando-me na narrativa, é impossível não fazer a conexão com Jesus Cristo. O cumprimento messiânico salta das palavras de Isaías e ganha vida nas páginas do Novo Testamento. Sinto-me maravilhado ao perceber que o servo sofredor não é apenas uma figura histórica, mas uma profecia que resplandece em Jesus, cuja vida, morte e ressurreição se alinham perfeitamente com as descrições antigas. A relevância pessoal, o servo em minha própria jornada. Essa narrativa não permanece distante ou histórica, mas encontra ressonância na minha própria jornada espiritual. Reconheço o chamado para abraçar a verdade profunda de um servo sofredor, que, ao experimentar o peso da aflição, oferece uma mensagem de esperança. O Isaías 53 não é apenas uma história do passado, mas uma expressão vívida do amor divino que transcende as eras, alcançando-me em meu momento presente. Conclusão: Isaías 53 como farol de esperança. Ao fechar as páginas deste poema, sinto-me iluminado por um farol de esperança. Isaías 53 não é apenas uma profecia cumprida, mas uma declaração eterna sobre o sacrifício redentor que ressoa em cada coração que se volta para o servo sofredor. Que eu, assim como aqueles que caminharam antes de mim, possa encontrar consolo e salvação na compreensão profunda do sacrifício vicário que ecoa desde os tempos antigos até a eternidade. O Antigo Testamento como fundamento da esperança messiânica.
Ao contemplar o vasto panorama do Antigo Testamento, sou levado a uma conclusão reveladora: este conjunto sagrado de escrituras não é apenas uma coletânea de relatos ancestrais, mas o fundamento sólido da esperança messiânica que permeia toda a narrativa cristã. No título Conclusão, o Antigo Testamento como fundamento da esperança messiânica, busco recapitular o papel vital que estas escrituras desempenham na compreensão cristã, desde a preparação cuidadosa até o cumprimento exato na vinda de Jesus. A jornada profética, o Antigo Testamento como palco da esperança. Visualizo-me caminhando pelas páginas antigas, onde profetas ecoam suas visões, antecipando eventos que transcendem seu próprio tempo. Esses escritos não são simples previsões, mas uma jornada profética que delineia a promessa de um Redentor vindouro. O Antigo Testamento se torna, assim, o palco onde a esperança se desdobra, alimentada por promessas, profecias e a fidelidade inabalável de Deus. O tecido da preparação, Antigo Testamento como fundamento. Aprofundo-me na compreensão de que cada narrativa, cada lei, cada salmo é um fio meticulosamente entrelaçado no tecido da preparação. O Antigo Testamento não é uma série desconexa de eventos, mas um fundamento sólido e intencional. Vejo a lei como uma mestra que nos conduz à necessidade de redenção, os salmos como um eco de anseios profundos que encontram sua resposta em Cristo, e as histórias dos patriarcas e profetas como antecipações da maior história de todas. O cumprimento preciso, Jesus na encruzilhada da história. Ao contemplar a culminação dessa jornada, encontro-me na encruzilhada da história quando Jesus entra no palco. Cada profecia, cada símbolo, cada sombra do Antigo Testamento encontra seu cumprimento preciso nele. É como se todas as promessas feitas tivessem convergido em um ponto singular, o nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. A esperança messiânica, que antes era uma antecipação, agora é uma realidade vibrante. A viva esperança hoje, o Antigo Testamento em minha vida. Esta conclusão não é apenas uma reflexão histórica, mas uma aplicação viva na minha própria jornada de fé. Assim como o Antigo Testamento preparou o caminho para a vinda de Jesus, agora, na minha jornada, ele continua a iluminar o caminho da esperança. Vejo-me inserido nesta narrativa, onde as promessas de Deus não são apenas eventos do passado, mas raios de luz que atravessam as sombras da minha existência diária. A chama perpétua da esperança messiânica. Ao concluir esta reflexão, reconheço que o Antigo Testamento não é um livro encerrado, mas uma chama perpétua da esperança messiânica. É o eco eterno que ressoa desde os corredores da eternidade até o presente. Que essa esperança, tão habilmente tecida nas páginas antigas, continue a queimar em meu coração, inspirando-me a viver na luz da promessa cumprida, Jesus Cristo, o Redentor esperado desde os tempos antigos. Vamos para o questionário do capítulo 6. Pergunta 1. Segundo Asa Houghton, no curso do desenvolvimento da religião de Israel manifestou-se a tendência de estabelecer duas opiniões a respeito da eficácia do sacrifício. Quais são elas? Resposta. As duas opiniões a respeito da eficácia do sacrifício, conforme Asa Houghton, são a visão que considera o sacrifício como um meio eficaz de expiação e reconciliação com Deus, e a perspectiva que enfatiza a necessidade de uma atitude interior, como arrependimento e obediência, como mais relevante do que o próprio sacrifício. Pergunta 2. Explique os dois textos do Antigo Testamento que Paulo usa para fundamentar a doutrina da justificação pela fé em Romanos. Resposta. Paulo fundamenta a doutrina da justificação pela fé em Romanos, citando os textos do Antigo Testamento, principalmente Gênesis 15.6, que declara: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, Romanos 4.3, e Abacuque 2.4b, que afirma: o justo viverá pela fé, Romanos 1.17. Pergunta 3. Responda com suas palavras o que é o Sheol. Resposta. O Sheol é uma concepção do Antigo Testamento que representa o lugar dos mortos, uma espécie de reino dos mortos ou habitação dos espíritos após a morte. Não é necessariamente um lugar de punição, mas mais uma descrição genérica da condição após a morte. Pergunta 4. De acordo com o Ralph Smith, quais as duas passagens do Antigo Testamento que afirmam claramente sobre uma segunda vida depois da morte? Escreva as referências abaixo. Resposta.
As duas passagens do Antigo Testamento que afirmam claramente sobre uma segunda vida depois da morte, segundo Ralph Smith, são Daniel 12.2, muitos dos que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e o desprezo eterno. E Isaías 26.19, os teus mortos viverão, seus cadáveres ressuscitarão. Vocês, que moram no pó, despertem e exultem. Pois o teu orvalho é orvalho de luz, e a terra dará à luz os seus mortos. Pergunta 5. Descreve os 3 aspectos do Messias no Antigo Testamento. Resposta. Os 3 aspectos do Messias no Antigo Testamento: o Messias vindouro, o Filho do Homem e o servo sofredor. Destaca-se a promessa do Messias descendente de Davi, a visão do Filho do Homem com domínio eterno sobre todas as nações, e a figura do servo sofredor que, por meio de seu sofrimento vicário, realiza a redenção no mundo. Cada aspecto apresenta uma dimensão única da esperança messiânica, demonstrando a diversidade e profundidade das profecias sobre o Messias no Antigo Testamento. O capítulo 6 da Teologia do Antigo Testamento aborda diversos aspectos cruciais relacionados à fé e à esperança dentro do contexto bíblico. O primeiro tópico explora o teocentrismo da salvação, destacando a centralidade de Deus como provedor supremo da redenção. A expressão "a salvação pertence ao Senhor" ressoa ao longo do texto, enfatizando a natureza divina da salvação e a dependência completa do ser humano na graça de Deus. No segundo tópico, o foco recai sobre o conceito do Sheol e a perspectiva da vida após a morte na tradição judaica pré-exílica. O Sheol é apresentado como o reino dos mortos, e a falta de clareza sobre a vida após a morte no Antigo Testamento é notável. O texto destaca a ambiguidade associada ao Sheol, sugerindo uma existência atenuada e sombria. Apesar disso, algumas passagens indicam a esperança na ressurreição, apontando para o desenvolvimento gradual da doutrina da vida após a morte, influenciado pela necessidade de Israel se desvencilhar de influências pagãs e pela complexidade da crença na ressurreição, que se delineou plenamente apenas no Novo Testamento. O terceiro tópico mergulha na esperança messiânica no Antigo Testamento, explorando a relação entre a história de Israel e a vinda do Messias. O Antigo Testamento é interpretado como parte das escrituras cristãs que profetizam a vinda de Jesus Cristo. A narrativa destaca a expectativa messiânica desde a queda do homem, ressaltando expressões como naquele dia ou nos últimos dias que indicam a antecipação de eventos transformadores. O texto enfatiza a continuidade na história do trato de Deus, permitindo aos cristãos verem a narrativa do Antigo Testamento como parte integrante de sua própria história de redenção. Em resumo, o capítulo oferece uma visão abrangente do teocentrismo da salvação, da ambiguidade sobre a vida após a morte e da esperança messiânica presente nas tradições do Antigo Testamento. Destaca-se a progressão do entendimento desses temas ao longo da narrativa bíblica, culminando na compreensão mais completa apresentada no Novo Testamento. A obra proporciona uma compreensão mais profunda da fé e da esperança no contexto bíblico, conectando esses elementos fundamentais à trajetória do povo de Deus ao longo da história. Prezados, chegamos ao momento de encerramento deste capítulo e, consequentemente, da disciplina. Quero expressar minha profunda gratidão a cada um de vocês pelo empenho e dedicação demonstrados ao longo desta jornada. É inspirador ver como todos se dedicaram a compreender as complexidades e riquezas presentes na Palavra de Deus. Agradeço por suas perguntas, por compartilharem suas reflexões e por fazerem deste espaço um ambiente de aprendizado colaborativo. Reforço o convite para que, mais uma vez, se inscrevam no canal. Este é um meio de fortalecer nosso compromisso com o aprendizado contínuo e com a disseminação do conhecimento bíblico. Não apenas inscrevam-se, mas também continuem explorando o conteúdo disponível em nosso canal, pois há uma riqueza de temas que podem enriquecer ainda mais nossa compreensão da fé cristã. Lembro a todos sobre a importância do diálogo constante. Que as conversas e interações sobre o tema não se encerrem aqui. Este espaço é um convite para que a comunidade continue a compartilhar suas experiências, dúvidas e insights, fortalecendo assim nossa jornada espiritual. Quero expressar meu agradecimento pelo privilégio de conduzir este estudo com vocês. Que Deus abençoe cada um com sabedoria, discernimento e graça para aplicar os ensinamentos recebidos em suas vidas diárias. Agradeço também por permitirem que este ministério cumpra seu propósito de servir às necessidades daqueles que buscaram conhecimento e compreensão aqui.
Que este conhecimento se traduza em transformação e bênçãos em suas vidas. Aguardamos ansiosos pelo próximo encontro, por novas oportunidades de mergulhar nas profundezas da teologia. Que Deus os abençoe ricamente e que continuemos a trilhar este caminho juntos. Até breve, queridos estudantes. Deus os abençoe. Pastor Leonardo.